19. O servo querido. Certa vez, conversando Jesus com os discípulos e anunciando que partiria para as regiões de luz junto ao Pai, João manifestou o desejo de acompanhá-lo, pois o amava profundamente. O Cristo, então, sentenciou: importa que fiques até que eu volte. João regressou novamente, no século XII, na personalidade de Francisco de Assis, para assentar as bases da volta do Mestre. Foi ele quem abalou o mundo com sua dignidade espiritual e seu amor sem limites. Foi responsável pelo retorno de grande parte dos religiosos de todo o mundo aos ensinamentos primitivos do Evangelho. A figura pequena e franzina de Francisco de Assis carregava uma bagagem espiritual capaz de deslumbrar céus e terra. Veio viver o Cristo, para que ele despertasse o coração dos homens. Francisco de Assis era o mesmo João Evangelista, em outra época e sob outra roupagem, o mesmo espírito de luz, com a mesma missão sublime de amor, em nome de Deus e do Cristo. Trazia a sagrada tarefa de reintegrar a Igreja Católica Apostólica Romana aos caminhos da humanidade e da renúncia, fazendo com que o Evangelho resplandecesse em meio à petrificação causada pelo orgulho e pelo poder temporal, então reconhecidos como verdadeiros senhores. Francisco foi como uma carta do Mestre, colocada no envelope de um corpo, endereçada aos homens de boa vontade capazes de lê-la. Eis a lei da reencarnação mostrando a eternidade da alma, que retorna às lutas da terra quantas vezes forem necessárias. A grande agremiação já mencionada recebeu no mundo a importante tarefa de resguardar os preceitos do Príncipe da Paz. Utilizou os meios que julgou necessários até que o Espírito de verdade se revelasse pela revivescência do pergaminho divino. Entretanto, durante esse longo intervalo, os céus, conscientes de que o vigiar e orar do divino amigo não poderia ser esquecido, enviaram periodicamente equipes de anjos à terra. Assim, a missão dos sacerdotes não seria completamente esquecida em sua pureza. Não haviam sido essas as palavras do alto, condensadas nos 10 mandamentos revelados ao legislador hebreu? Amar a Deus sobre todas as coisas. O Evangelho deveria ser pregado de acordo com o entendimento dos povos, sem avanços temporários, mas também sem omissões. Francisco veio despertar nos cristãos, principalmente nas autoridades eclesiásticas, o perdão, a concórdia, a humildade, a fé, a caridade, o desprendimento e a obediência. A prática, aliada à teoria, é luz alimentada pela esperança. Não pretendemos criticar a organização cristã, a qual o mundo e as criaturas tanto devem. Apenas mencionamos os fatos e os meios utilizados pelo mundo espiritual para preservar o cristianismo dos ataques das trevas. Antes, porém, é uma honra para aqueles que têm olhos de ver contemplar a descida de mensageiros do Cristo ao seio de uma comunidade como essa. O cristianismo primitivo ficou sob a responsabilidade da religião católica, para que ela desse continuidade ao trabalho do Nazareno. Na escola de virtudes preceituadas pela Boa Nova do Reino, a humanidade poderia encontrar os caminhos da verdadeira paz por seus próprios esforços. Entretanto, a partir do século III, a mensagem do Cristo começou a ser desfigurada, não necessariamente por ação consciente dos príncipes da Igreja de Roma ou dos imperadores da época, nem por culpa do povo inculto e insatisfeito, mas como parte do próprio processo evolutivo. Como compreender a ciência da vida sem assimilar, ao menos em parte, a ciência da terra? Como amar sem compreender para que serve o amor? Se a massa humana era constituída, em sua maioria, por ignorantes, de quem seria a culpa? Se aceitamos a evolução e fomos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso, então tudo ocorre segundo a previsão de Deus e de Jesus Cristo. Nenhuma engrenagem saiu dos limites de sua ação. A religião mais acertada é aquela que mais estimula o amor. A verdadeira religião é trabalhada pelos sentimentos, no templo do coração. Ninguém é dono da verdade. Ela se impõe por si mesma, como lei inevitável da evolução. Uma religião que aponta os defeitos de outra não deveria ser chamada religião, mas expressão dos sentimentos mais grosseiros, drenados pela ignorância humana. Todas as religiões são raios do mesmo Deus, com diferentes formas de atuação, destinadas a despertar nos homens a natureza divina programada em seu íntimo pelas mãos do Criador. Francisco de Assis e Antônio de Pádua compuseram uma das equipes angélicas que desceram dos páramos celestiais para espiritualizar a humanidade em nome daquele que sempre foi a luz das consciências. O primeiro nasceu na Itália, o segundo, em Portugal, embora tenha se tornado romano pelo coração. O nome e a fama de Francisco cresceram em todas as províncias e nas consciências dos homens. Era uma presença consoladora e uma fonte de amor.
Sua influência alcançou os principais sacerdotes da época e conquistou o respeito de políticos famosos. Era amado por todos os reinos da natureza. Os peixes ouviam suas pregações pela sensibilidade que lhes é própria. As aves cantavam hinos de louvor e acompanhavam suas exposições evangélicas. E não podemos esquecer a conversão do lobo feroz em cordeiro inofensivo. Eis a extraordinária força de um ser humano que tanto amou e continua assistindo à humanidade. Embora os contraditores tentassem abafar a voz e a obra do missionário de Assis, seus feitos sobreviveram a todos os embates das sombras. Francisco reuniu forças de maneira indescritível e rompeu as amarras do lar, do mundo, dos amigos e do próprio clero vigente, apresentando-se como cidadão livre diante da consciência e de Deus, porque era obediente ao Cristo. Tinha diante de si um ideal que, por ordem da consciência profunda e da vontade de Deus, crescia cada vez mais em seu coração. Servir ao Cristo, custasse o que custasse. Suas armas eram a humildade, o amor, a obediência e o desprendimento. Enriquecera seu campo de lutas, enfraquecendo os inimigos que surgissem em seu caminho, tanto os de ordem física quanto os de natureza interior. Possuía, ao mesmo tempo, alcance divino e humano, pois compreendia com facilidade as duas naturezas em seu mais alto grau de sensibilidade. Apoderava-se de forças em regime de amor para o bem comum de todas as criaturas. Nunca desanimava. Era a caridade presente onde quer que fosse necessária. Na opinião de um respeitado teólogo, o coração de Francisco quase não lhe habitava o peito. Era um andarilho nas trevas do mundo, como fonte de luz eterna. O mundo contorcia-se em dores, como uma mulher em difícil trabalho de parto. As trevas ocupavam lugar de destaque, até mesmo em certas direções do cristianismo. Era imprescindível a vinda de grandes missionários, como Francisco de Assis, acompanhado de sua corte de companheiros, para reativar o ideal cristão, não de forma abrupta, mas por meio de trabalho paciente e renovador. O vidente de Patmos regressara, radiante e feliz, ao ver cumprir-se a profecia do divino amigo, quando lhe determinará: importa que fiques até que eu volte. João permanecerá na atmosfera da terra como vigilante, medindo e equilibrando o calor evangélico, para que as ideias do Mestre não desaparecessem, como às vezes acontece aos pais em relação aos filhos menores. Depois de estruturar as ideias de renovação, que avançaram por todos os continentes, ele próprio, ao retornar ao plano espiritual, patrocinou, em nome de Jesus, a vinda de Martinho Lutero, Calvino e outros, para que o livro sagrado se tornasse conhecido de todas as criaturas, ainda que por processos dolorosos. A obra foi irrigada, adubada e colorida, cores que representam a seiva da vida humana e percorrem as veias do pensamento. Sem isso, a religião que guardava o tesouro divino e o maior patrimônio da história, o Evangelho, poderia desnortear as consciências e torcer a verdade de acordo com a vaidade e o orgulho. Entretanto, isso não aconteceria, graças à presciência do plano espiritual, que enviou socorro e desviou o curso de intenções indignas, revelando o valor da personalidade do Cristo. As trevas estabeleceram a Inquisição. A luz, porém, utilizou-a para enviar os próprios inquisidores a outras moradas do infinito, conforme seus interesses imediatos. Se João Batista foi o precursor do Messias, Francisco de Assis e Lutero foram precursores de Allan Kardec. Sem eles, não teria sido realizada a limpeza do ambiente necessária ao plantio de novas ideias e a fecundação da liberdade de sentimentos que influenciou o mundo inteiro. A doutrina espírita talvez não sobrevivesse, pois a vaidade humana poderia estabelecer-se em todos os países, como ocorreu em alguns, por meio da oficialização de ideias doutrinárias estreitas. Mas Cristo, comandante do orbe terrestre, fez cumprir a vontade do Todo-Poderoso nos mais simples detalhes. As palavras de Francisco de Assis, repletas de pureza, alegria, simplicidade e amor, embelezavam todo o ambiente, tornando a vida plena de fé e esperança, como se o céu houvesse descido aos campos da terra. Ele mostrava o futuro da humanidade com os recursos do presente, abrindo para o mundo e para os homens um novo capítulo da história e enriquecendo a vida e o nome de Jesus. A poluição daquela época já se tornava visível na mente e no coração, impedindo que os raios do sol espiritual aquecessem os filhos da terra. Francisco receberá a missão sublime de ensinar vivendo e viver ensinando. Seu exemplo era uma força poderosa para despertar o interesse pelo bem em todas as criaturas, inclusive naquelas que ocupavam altos cargos nas comunidades religiosas. A evidência dos fatos,
dos fenômenos e dos exemplos cristãos fazia com que ele crescesse cada vez mais no conceito popular. Era, verdadeiramente, um homem de luz nas trevas da terra. Fundou diversas ordens religiosas, tanto para homens quanto para mulheres. Procurou o meio prático de mostrar aos doutores da lei da Idade Média como deveriam reviver os preceitos do grande mestre, quase completamente esquecidos na prática cotidiana. Sua maior alegria era fazer com que o rebanho de Jesus ouvisse novamente a voz do pastor por meio dos recursos já estabelecidos. Tinha influência imediata sobre seus comandados e superiores, graças ao amor que irradiava do coração. Sua vida reta não conhecia vícios morais. Diante de sua personalidade superior e de seu grande amor, os espíritos menos iluminados sentiam-se diminuídos. Os inclinados à humildade reconheciam a oportunidade de renúncia adquirida junto ao Mestre. Os mais ignorantes, porém, explodiam em ódio, que se transformava em vingança, tentando impedir a frente de trabalhos evangélicos alicerçados no cristianismo primitivo. Quando encontrava barreiras, o poeta dos pássaros as transpunha pela escada das virtudes. Construía cada degrau, como um carpinteiro divino, com uma qualidade herdada dos ensinamentos do Cristo. E a prece o fazia esquecer imediatamente as injúrias, que ele transformava em forças para uma edificação sem limites. Francisco sentia uma atração irresistível pelo Apocalipse. Quando lia a grande mensagem sobre os fins dos tempos, era envolvido por sublime arrebatamento. Ao retornar ao passado, via-se na ilha de Patmos, cercado por luzes inexplicáveis e vozes ininteligíveis. Em várias ocasiões, desejou explicar as visões das profecias, mas nunca conseguiu fazê-lo, pois sempre surgia algo que o fazia esquecer aquela vontade ardente. Os discípulos mais próximos percebiam-lhe o pensamento, e a intuição lhes fazia acreditar que a providência divina ainda não considerava conveniente revelar tudo. Certa vez, conversando com Frei Leão, seu colaborador mais próximo, homem inteligente e íntegro, espírito já liberto do emaranhado da ignorância humana, Francisco disse: Frei Leão, em certos momentos sinto-me transportado para o Oriente, ocupando uma posição que me parece até uma blasfêmia mencionar. Contudo, sinto ser um dever relatá-la a quem me ouve com atenção e carinho. Acho justo compartilhar meus anseios mais íntimos, que às vezes me conduzem à felicidade apenas pelo fato de pensar neles. Quando meus dedos tocam as escrituras sagradas, uma força desconhecida os conduz às profecias de João Evangelista. Quando leio, recordo-me de algo estranho. E, no instante em que me recordo, sinto que estou vivendo o que está escrito. Nesse transe, sinto-me o evangelista na ilha de Patmos. Depois, vejo-me vivendo em Éfeso, na grande igreja mencionada e escolhida como uma das 7 casas de Deus na Ásia Menor. Nesse êxtase, sinto Maria Santíssima como minha própria mãe. E este é o fenômeno mais interessante. Sinto-a ao meu lado, com a ternura que deve ser própria do coração da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo, pelos canais do sentimento, que os discípulos do Mestre são meus companheiros. E sinto o Cristo como se fosse meu pai e minha mãe, algo divino que faz parte íntima de mim mesmo. Francisco silenciou, dando tempo para que as recordações aflorassem a mente. Frei Leão começou a escrever tudo o que ouvirá de seu mestre. Ao perceber isso, Francisco ajoelhou-se e pediu humildemente: Irmão Leão, rasga, por prudência, aquilo que anotaste. Meu filho, em nome do amor, rasga. Não somos dignos de receber tamanha misericórdia divina. A humildade em sua voz era tão intensa que Frei Leão não suportou. Com pesar, destruiu os escritos. Ainda assim, pediu ao companheiro e mestre que continuasse a narrar as recordações conscientes daqueles fenômenos transcendentais. Francisco levantou-se satisfeito, beijou as mãos do frade amigo e lançou os olhos aos céus, como se buscasse os fatos mais vivos no inconsciente. Depois, continuou: Frei Leão, desde o advento do Evangelho pelas mãos do Batista no deserto, desde sua preparação e o cultivo dos caminhos para que o Nazareno encontrasse os meios de pregar a boa nova do reino de Deus, desde o sacrifício a que se submeteu em defesa da verdade que anunciava, até o Calvário, nenhum desses acontecimentos é oculto para mim. Vejo-os quando desejo e, às vezes, inesperadamente. Vejo-me pregando o Evangelho do Reino em épocas remotas, com uma nitidez que não deixa dúvidas de que vivemos naquele tempo. No mesmo instante, sinto dentro do peito uma força e, na mente, um comando gigantesco que me diz haver trabalhos mais urgentes a realizar dentro da comunidade a qual pertencemos. Antes de anunciar essas verdades, que transformam consciências e reformam conceitos, derrubando concepções milenares,
precisamos cumprir essas tarefas. Frei Leão, perdoa-me-se. Com isso, tento ser aquilo que não posso ser, buscar o que não consigo encontrar e bater a portas que minha estatura não me permite alcançar. Perdoa-me, irmão, se o que digo é imprudência. Se porventura sentes que minto, corrige-me com firmeza, pois serei servo obediente ao castigo que mãos dedicadas julgarem necessário. A ternura em suas palavras era tão sincera que Frei Leão, pouco acostumado às lágrimas, chorou sem interrupção. Tentou controlar-se, mas não conseguiu. A grandeza e a humildade daquele ser pequeno e franzino eram tão vastas que o frade se sentia minúsculo diante dele. Com muito esforço, pronunciou: Irmão Francisco, sois, para nós da comunidade, se nos permitis declarar, nosso Pai. Vossa boca jamais profere blasfêmias. Vossa voz é carregada de amor, e sua cadência nos eleva à verdade, colocando Deus acima de todas as coisas e Cristo como um instrumento maior pelo qual devemos passar para encontrar a paz. Se desejais que eu não escreva tudo o que dizeis, não o farei. Mas estou certo de que não podereis impedir que vossa voz permaneça para sempre em meu coração, de modo que eu possa ouvi-la quando desejar. Não me surpreendo com o que acabastes de revelar, pois já conhecia, em parte, essa lei das permutas corporais. Os corpos são como água e sabão, a cada experiência, ajudam a alma a iluminar-se. Ainda carregava algumas dúvidas, mas elas foram esclarecidas por tua própria experiência, na qual confio sem discussões, porque conheço tua dignidade diante do Cristo e de Deus. A flor mística de Assis abençoou seu discípulo, passou novamente as pequenas mãos pelos cabelos de Frei Leão e falou com alegria. Leão, uma inteligência caminha a passos largos em direção ao coração. Quanto a mim, não sou digno de presenciar o encontro dessas duas forças em ti. Que Deus nos abençoe. Frei Leão, faminto de verdades espirituais, implorou ao mestre que continuasse a falar. Pediu licença para chamá-lo de Pai Francisco. Quando pronunciou essas palavras pela primeira vez, percorreu a espinha do poeta de Assis uma força inexplicável. Espalhando-se por sua mente, ela liberou recordações que pareciam misturar-se à vida presente. Num instante, Frei Leão recordou um turbilhão de acontecimentos. Conservou-se, porém, calado diante da proposta do discípulo. Depois, desafogou o coração como pretendia. A partir daquele dia, passou a considerar Francisco o pai de toda a comunidade. Francisco tocou levemente o companheiro, como era seu costume, e começou a caminhar, sentindo a natureza festejá-lo por meio de fenômenos comuns, mas transcendentes para quem tem olhos de ver. Quando pousava os dedos sobre um companheiro, o filho de Assis parecia pressionar, por assim dizer, algum botão espiritual, ativando a sensibilidade do frade para que ele pudesse ouvir o céu e receber confirmações de suas pesquisas pessoais. Ao tocar Frei Leão, imprimia-lhe na mente, sem que este percebesse, uma força espiritual inexplicável. A aura do frade adquiria proporções extraordinárias, e sua inteligência se expandia como se tivesse duas cabeças. Diante de sua lógica, nada escapava. Era um conforto ouvi-lo, pois sua linguagem clássica ultrapassava o entendimento comum. Nessas horas, a palavra de Frei Leão adquiria outra tonalidade, como se alguém falasse por seu intermédio. E Frei Leão começou a dissertar. Francisco, as experiências que estás vivendo, nas quais revives João, devem-se ao fato de João Evangelista ser o mesmo Francisco de Assis dos nossos dias. Essa é uma lei que grande parte da humanidade desconhece. Ainda não é o momento de divulgá-la entre os fiéis da igreja da qual temporariamente fazes parte. Tua presença e a de teus companheiros aliviarão a depressão dos sentimentos, lançando esperança sobre as vigas basilares de uma doutrina que começa a ruir. É de teu conhecimento que os livros sagrados, do Antigo Egito, da Índia e da China, dos iniciados da Caldeia, da Grécia e de Roma, inclusive a própria Bíblia, mencionam com clareza a transmigração das almas de corpo em corpo. Basta recordar alguns pontos para maior esclarecimento. Lembremo-nos de quando Nicodemos procurou o Cristo e perguntou ao Mestre qual seria o melhor caminho para entrar no reino dos céus. A resposta foi: nascer de novo. É evidente que nascer de novo não significa transformar-nos sem que haja tempo suficiente. Uma única existência na Terra, comparada às necessidades do Cristo, não representa sequer um segundo no relógio da eternidade. Para modificarmos-nos, é indispensável viver muitas vezes no mundo, em corpos diferentes e em épocas variadas. Frei Leão, tomado por uma inteligência que parecia ultrapassar a matéria, respirou profundamente e silenciou-se, como costumava fazer diante dos grandes assuntos.
Mestre Francisco, com a mente lúcida e silenciosa, como um laboratório bem equipado, analisava cada frase e extraía suas conclusões. Depois, falou baixinho ao ouvido do sensitivo. Continua, meu filho. Em nome de Jesus, dize o que vieste dizer. Que Deus nos abençoe. Frei Leão prosseguiu, confrontando Malaquias, no final do Antigo Testamento, com a afirmação do Cristo de que João Batista era Elias, que haveria de vir. A razão nos conduz à mesma ideia. Podemos revestir-nos de quantos corpos forem necessários à nossa felicidade. Santo Agostinho, um dos pais da igreja a qual pertences, deixa transparecer sua compreensão acerca da multiplicidade das formas para uma única alma. Jó fala abertamente da mudança de corpos, e Moisés conhecia profundamente essa realidade, pois fora iniciado nas escolas do Antigo Egito. Buda ensinava essa verdade abertamente aos seus discípulos. Sócrates, mestre por excelência da filosofia espiritualista, conhecia a lei das vidas múltiplas, e seu discípulo Platão via nas existências sucessivas a justiça de Deus. Pitágoras viveu mais de 30 anos na Caldeia e no Egito, entre grandes mestres e místicos consumados, e não tinha dúvida sobre esse assunto, que para ele era comum. Confúcio, o grande sábio chinês, conhecia o retorno do espírito à carne tantas vezes quantas fossem necessárias. Considerava a carne um filtro ou uma esponja, capaz de absorver as impurezas da alma. Alguns sumos pontífices acreditavam no retorno do espírito a outros corpos, compreendendo que as dívidas contraídas na terra deveriam ser reparadas na própria terra. Por que a vossa comunidade, Francisco, ignoraria essa lei? É justo que tenhas prudência, pois estás conduzindo almas com estruturas diferentes das que nasceram no Oriente. Que Deus nos abençoe para sempre. Adeus. Frei Leão despertou um tanto confuso. Percebeu pai Francisco ao seu lado, que imediatamente mudou de assunto, procurando distraí-lo e mostrando-lhe os encantos da natureza. O homem de Assis conhecia a lei da reencarnação, mas manteve relativo silêncio ao perceber a intransigência da Igreja Católica Apostólica Romana diante desse princípio transcendental, que, segundo compreendia, vigorava em todos os mundos e sobre todos os seres vivos. Sentiu que sua verdadeira missão era introduzir o perdão, a humildade e o desprendimento no seio da comunidade cristã. Já era visto pelos príncipes da Igreja como quase um herege e seria ainda mais perseguido se falasse das vidas sucessivas, uma verdade capaz de abalar muitos dogmas da religião oficial de Roma. O franzino gigante de Assis caminhava em harmonia com a igreja a qual pertencia quando suas bulas e pastorais ensinavam o amor e a caridade. Porém, quando se afastavam da mensagem do Messias e da pureza que o mundo e os homens poderiam suportar, ele parecia perder-se no oceano de sua grande humildade. Os impulsos do cristianismo primitivo elevavam-se à sua mente, e seu coração batia descompassado. Entretanto, o grandioso poder de obediência que vibrava em sua alma fazia-o retornar ao equilíbrio mais sereno. Ainda assim, não permanecia calado diante de seus superiores quando se tratava da pureza doutrinária e do âmbito em que deveria viver. Dava sua opinião porque sabia que influenciava profundamente as consciências dos fiéis. Por seu senso de justiça e equidade e pela elevação de seus conceitos cristãos, era respeitado pelos representantes do clero mundial, muitas vezes, também temido. Sabia interpretar os textos sagrados como mestre e possuía inspiração direta acerca das leis espirituais que deveriam ser difundidas, sobretudo na região que lhe servirá de berço. Dosava cuidadosamente suas negativas diante dos sacerdotes mais instruídos, de tal modo que estes não encontravam forças para enfrentá-lo diretamente. Com isso, o poder e o nome do cantor divino conquistavam amizades em sua pátria e fora dela, pela força do amor. A comunidade de Francisco chegou a reunir mais de 200.000 franciscanos empenhados em tornar conhecido o Cristo, não apenas o Mestre crucificado e sofredor, mas o Cristo alegre e atuante, sábio e livre da ignorância humana, em todas as nações. E Frei Leão, o mesmo pátio que acompanhará João Evangelista na Ilha Solitária, cujas faculdades haviam atingido o ápice, continuou servindo de instrumento ao Mestre a quem tanto amava. Fim do capítulo 19.